Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho o prazer de receber Sara Veloso, conselheira, mentora, palestrante. Sara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, Rogério. Muito bom estar aqui conversando com você e com toda a audiência. Obrigado, o prazer é nosso. Sara é autora desse livro aqui, 6 corridas, sobre a experiência dela com maratonas, que a gente vai falar um pouco. Mas o assunto de hoje é planejamento de carreira e crescimento pessoal. Como você chegou até aqui? Como eu cheguei até aqui? Olha, posso te garantir que não foi correndo. Bom, eu tinha pouco mais de 30 anos, eu estava indo para o trabalho um dia e eu vi um economista no rádio dando uma entrevista dizendo que os brasileiros se aposentavam muito mal, porque a gente não pensava no que a gente ia fazer depois da nossa vida profissional, não pensava na reserva financeira e não pensava em desenvolver novas habilidades. E eu cheguei no trabalho aquele dia e fiz 2 contas. A primeira, eu fiz uma lista daquilo que eu fazia, o que mais me dava prazer. E a segunda, eu abri uma planilha e fiz o cálculo de quanto eu precisava ter para poder parar de trabalhar. E a partir dali eu comecei a planejar o que seria a minha vida pós-mundo executivo. Então foi assim que eu me tornei planejadora de carreira e de crescimento pessoal. E há quanto tempo que você está nessa estrada? Isso começou pouco depois dos 30 anos, né? Eu vou fazer 57 agora. Então já... Uma nova carreira. É uma nova carreira. E isso é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar. Eu nasci numa época em que a gente, aos 70, já estaria morrendo, né? Uhum. Minha mãe morreu com 56. Então, a gente não teria uma vida muito longa. Só que a nossa perspectiva de vida, se tudo der certo, nós vamos morrer perto dos 100 anos. E o que a gente vai fazer? A gente não precisa fazer sempre as mesmas coisas. É essa a grande graça da vida hoje, que você pode ter 2, 3, 4 carreiras no decorrer da sua vida. E até o que eu chamo hoje, que é um pouco da carreira que eu faço, que é a carreira portfólio, onde você tem mais de uma atividade fim, e você trabalha para um grupo de CNPJs e um grupo de CPFs. E não fica mais refém daquela relação que a gente estava acostumado da CLT, onde um único CNPJ é o responsável por toda a sua renda. Como que as maratonas entraram na tua jornada? Bom, as maratonas, quando completei 40 anos, eu decidi que eu viveria os melhores 50% da minha vida. E eu que era sedentária, ex-fumante, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Chegava a fumar de 3 a 4 cigarros antes de sair da cama. Eu tinha parado de fumar aos 33, aos 40 eu comecei a correr, eu descobri a corrida. E de um pé na frente do outro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, eu acabei fazendo a minha primeira maratona, que foi Berlim. E eu descobri um circuito, que são as 6 principais maratonas do mundo. Tóquio, Londres, Berlim, Chicago, Boston e Nova York. Daí o nome do livro. Daí o nome do livro, 6 corridas, porque são as 6 majors. Sei. E quando você completa essas 6 corridas, você recebe uma mandala. E eu fui a 38ª brasileira a receber essa mandala. Né? No Brasil, hoje, eu acredito que a gente tenha menos de 1.000 pessoas que já completaram esse circuito. 38ª brasileira. Brasileira. Olha. Foi em 2019. 2019. 2019. Em qual foi? A minha última prova foi Londres. Londres. Qual que foi a ordem? Eu corri primeiro Berlim, depois eu corri Nova York, Chicago, Boston, Tóquio e aí Londres. E qual foi a mais fácil e a mais difícil? A mais difícil para mim foi Nova York, eu estava lesionada, né? Eu não fiz um treino muito bom. E a que eu mais gostei, não foi a mais fácil, mas a que eu mais gostei foi Boston. Mas Chicago também é uma prova muito bonita e muito gostosa. E esse paralelo entre as maratonas e crescimento pessoal, e crescimento de carreira, como que veio essa história? Rogério, você já reparou que a gente está sempre vivendo para quando acontecer alguma coisa na vida da gente? Verdade. Quantas vezes na sua vida você realmente está aqui vivendo o presente? E a gente está sempre com um projeto quando isso chegar. Então, agora a gente já está pensando, né? Tu também aqui em outubro. Ano que vem eu faço isso.
né? E eu descobri com as maratonas que depois de um treinamento longo, muitas semanas, né? Só o macrociclo da maratona, que é o período de treino principal, são 16 semanas, muitos quilômetros correndo. A linha de chegada, ela demora milésimos de segundos, né? É muito efêmero. E não há transformação mágica quando você cruza a linha de chegada. E aí eu comecei a perceber que a gente tem que viver a nossa transformação no processo. A gente tem que viver o hoje e entender se está fácil, se está difícil, se a gente está alegre, triste, tem ansiedade, por que que isso está acontecendo? E quais são os aprendizados que a gente carrega disso? Porque depois daqueles milésimos de segundo, a única coisa que eu posso te garantir é que, em razão do processo, você não é a mesma pessoa. E você vai precisar, claramente, de um novo objetivo. Uhum. Aí você pergunta, Sara, você parou nas 6 maratonas? Não, eu vou correr minha 11ª. Ah, saindo para a 11ª, tem 10 no currículo até agora. Já tenho 10 Que legal, maratonas no parabéns. currículo. Então, a gente vai sempre buscando novos objetivos na vida da gente, né? E por mais grandiosos que eles sejam, eu sempre falo para as pessoas, você conhece alguém que escalou o Everest, armou uma barraca e está morando lá até hoje? Não. Não, né? É inóspito. Se você ficar lá mais de 10 minutos, você morre. Mas aquela pessoa que desce não é a mesma pessoa que subiu, né? É uma pessoa transformada. E quais foram os ganhos que você teve? Eu te digo que quando eu corri a minha primeira meia maratona, e está no primeiro capítulo do meu livro, eu tive que lidar com dor, com ansiedade, com euforia, com medo, com desespero, com vontade de desistir, não sou capaz, né? Calor, né? Aquele mar de Copacabana querendo Foi no me Rio. absorver, foi no Rio de Janeiro, né? Mas eu tinha um objetivo claro. Então, lidar com essas emoções é extremamente importante. Eu aprendi isso nas maratonas, num ambiente protegido, né? E hoje eu sou muito mais centrada, porque não é sobre o que eu sinto, mas é como eu reajo ao que eu sinto. Quando eu percebo que eu tenho um objetivo e que se eu deixar aquelas emoções me tirarem do meu objetivo, esse aprendizado passa a ser constante na maratona. E eu me tornei uma pessoa mais forte, bem mais forte. E você tem dado palestras também? Eu dou palestras sobre o tema, né? Porque muitas vezes eu sou procurada por executivos, por profissionais que estão na sua carreira e basicamente com síndrome de impostor. E Sei. acredite ou não, ela não existe só para as mulheres. Os homens também passam por síndrome de impostores. E a gente precisa pensar o seguinte, ninguém está pensando na carreira como um todo. O que eu quero ser? Outro dia eu estava conversando com um mentorado que chegou desesperado, que ele achava que não estava atendendo às expectativas do gestor dele. Ele estava numa primeira posição de C-level e como que isso estava se dando para ele. E aí eu virei para ele e falei assim, mas o que você gostaria para você? E aí ele brincou e falou assim, eu quero ser CEO do Google. Eu falei, então, peraí, né? A gente está no caminho errado. Você não precisa construir o profissional que o seu gestor espera. Você precisa construir o profissional que você espera e que vai estar preparado para assumir a cadeira de CEO do Google. E outra coisa, a gente precisa criar as oportunidades para que você seja visto para assumir a cadeira de CEO do Google ou uma outra empresa que você queira ser CEO, né? Se você for esse profissional, sem sombra de dúvida, você vai atender todas as expectativas do seu chefe. Mas se você ficar atendendo às expectativas do seu gestor, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas expectativas de carreira vão estar abandonadas. Realmente é profundo, é muito interessante. Você costuma dizer que você passou por uma ressignificação em todo esse processo. O que é essa história de ressignificação? Como que a gente faz para se ressignificar dentro desse planejamento todo? Primeiro, a gente se perdoa. É. A gente tem que se perdoar. Nenhum de nós gosta de todas as nossas histórias. Não,
talvez por nós mesmos ou por aquilo que nós vivemos em relação aos outros. Mas a gente precisa se perdoar e perdoar dos outros. E gostar de quem a gente é. Eu não estou aqui para o Rogério gostar de mim. Primeiro eu preciso me amar. Não é à toa que a gente aprende no avião que a máscara tem que ser colocada primeiro em nós mesmos. A força é nossa. Então, eu preciso me amar, eu preciso me aceitar, eu preciso gostar de mim. E quando você se torna essa pessoa, os outros também vão te enxergar assim. Agora, se você não se enxerga, se você é uma pessoa de amargura, se você é uma pessoa de tristeza, se você é uma pessoa de culpa, é essa a imagem que você vai passar para os outros. Então, ressignificar é muito isso. Sara, você também tem uma história, você também teve uma doença grave, né? Fala um pouco como é que foi essa experiência também e o quanto você acha que essa preparação te ajudou a encarar isso daí? Me ajudou demais, demais. Eu fui diagnosticada em 2022 com câncer de mama. Foi um susto, porque eu tenho histórico de câncer de mama na família, mas eu já sempre acompanhei, já tinha feito mapeamento genético e não tinha a menor probabilidade de que isso acontecesse na minha vida. Mas fui premiada com o diagnóstico. E tive que fazer mastectomia total, tirei as 2 mamas, coloquei prótese. Não satisfeito com o diagnóstico, 30 dias depois da cirurgia, eu tive que voltar para tirar mais um pedacinho da mama, porque tinha vindo mais uma biópsia positiva e eu precisei tirar mais um pedaço da mama. E quase 2 anos depois eu tive uma recidiva e tive que voltar para uma 3ª cirurgia de câncer de mama. E aí veio mais um aprendizado. E a maratona teve muito a ver com esse aprendizado. Você não corre o quilômetro 42 se você não tiver corrido nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Você até sobe uma escada de 2 em 2 degraus, mas você vai chegar no último degrau ofegante, porque você pulou etapas. E o câncer é um pouco isso. O câncer, quando você recebe aquele diagnóstico, BIRADS 4, foi o meu caso, você tem que ir ao médico. Mas o médico não vai te atender imediatamente, né? Então, você tem que agendar, ir ao médico, o médico vai olhar os seus estados, vai pedir exames adicionais, você tem que agendar os exames adicionais, você não vai conseguir fazer no mesmo dia. Depois, esses resultados demoram de 5 a 10 dias, né? Aí, de novo, você volta ao médico para definir o tratamento. Aí entra pedido de autorização com plano de saúde, mais um tempo, e assim vai. E por isso que eu digo o seguinte, o câncer, ele tem agenda própria. E você vai ter que estar sempre se submetendo àqueles momentos em que você precisa cuidar da doença. Mas tem muito tempo ocioso, tem muita hora vaga. E se você deixar estas horas vagas dominarem a sua cabeça, a doença psicológica fica maior do que o próprio câncer. Então, a gente precisa viver enquanto a gente cuida do câncer. Esse foi o grande aprendizado que eu tive na vida. Olha, se não fosse toda essa ressignificação, talvez tivesse sido bem mais difícil, né? Talvez tivesse sido bem mais difícil. Eu posso dizer que quando eu tinha 30 e poucos anos, eu passei por uma cirurgia para tirar um nódulo benigno na mama. Tá. E até operar eu não sabia que era benigno. Entre o diagnóstico e a cirurgia, eu perdi 10 quilos na época. Então, realmente, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu digo, ainda bem que o câncer veio neste momento, porque naquela época talvez eu não tivesse a maturidade, nem a condição psicológica para lidar com a doença como eu lidei. Uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? Sim. Sara, hoje você está aqui sendo entrevistada, mas você também tem um podcast. Eu tenho um podcast. Fala um pouco do seu podcast. O que você tem falado por lá? Eu falo lá sobre... Eu sempre busco alguma conexão com a vulnerabilidade, Rogério. A gente acha que as nossas dores são únicas, que o que a gente tem é só da gente. Não, só eu estou passando por isso. E se você conversar com o teu melhor amigo e contar para ele a maior das suas fraquezas, muito provável que ele também diga, eu também me sinto assim. Só que a gente não tem coragem de dizer. E aí a gente começa num processo de aceitação de situações que não nos cabem.
Vou dar um exemplo, né? E por que esse podcast começou? Ele começou quando a Ana Hickman se separou do marido num caso de agressão física. Quantas outras mulheres não se autodenunciaram, né? Que estavam sofrendo agressão física? O mais recente foi agora a Cíntia Chagas. Né? Sim. E elas são mulheres incríveis, maravilhosas, poderosas, financeiramente independentes. Então, se essas mulheres passam por isso, por que que outras mulheres em situações mais fragilizadas têm que se envergonhar? Não, busca ajuda. Né? Busque o seu posicionamento, tem aí vários órgãos na sociedade para te proteger em relação a isso. E aí começou o SV Talks, que é um podcast para a gente falar da vulnerabilidade. E eu trago diversas histórias, tem histórias lindíssimas lá. A vulnerabilidade, a gente precisa saber lidar com ela, né? E a vulnerabilidade dos outros, muitas vezes, e esse podcast não deixa de ser uma grande forma de informar, né? Como você está dizendo. É uma espécie de um letramento para que a gente possa se educar nesses problemas que tanta gente vive e muitas vezes a gente não percebe, né? Com certeza. Essa questão do letramento, ela é muito importante porque as pessoas elas não se sentem no direito ou a gente tem as nossas crenças limitantes, né? Na turma do câncer, a gente sempre pergunta assim, você tá bem? Tô medicada. Né? Por que tô medicada? Porque tem coisas que a gente não precisa passar sozinha e eu brinco que não precisa passar de cara limpa. Né? Quando a gente não está conseguindo andar, é muito normal você pegar uma muleta ou pegar uma bengala ou usar uma cadeira de rodas. Mas quando o psicológico da gente enfraquece, existem medicações adequadas para você tomar para te ajudar a passar por esse processo. Então, é muito normal que a gente faça uso de antidepressivos para passar melhor pelo câncer. Né? E aí, outro dia, conversando com uma mentorada e eu contando para ela, olha, tô ok, tô medicada, porque eu preciso disso para passar pelas etapas que eu estou passando na minha vida. E aí ela me mandou uma mensagem, olha, depois daquela conversa, eu tive coragem de voltar no psiquiatra, de conversar com ele sobre minha depressão, aceitar a medicação e voltar para a terapia. Por quê? Ela falou, se a Sara, que é a minha mentora, se submeteu a um tratamento de apoio psicológico e psiquiátrico, por que eu não vou me submeter a isso? E é isso que a gente precisa falar mais. A gente está acostumado a um mundo de Instagram, de pessoas maravilhosas, de vidas perfeitas. Dá um sorriso para uma câmera, de novo, são milésimos de segundos. É efêmero. É efêmero. E é muito fácil você convidar as pessoas para dividir alegrias. Fala que você vai dar uma festa na sua casa. Vai todo mundo dividir a alegria com você. Agora, quem está disposto a dividir as suas dores com você? E por isso que a gente precisa falar das nossas dificuldades. Aquele ditado, você olha as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Vamos falar dos tombos, porque todos nós levamos tombos todos os dias. E ficamos escondendo um do outro. E a gente esconde um do outro. E quando a gente esconde um do outro, a gente se enfraquece e a gente enfraquece o outro. E esse jogo não é legal. É só trazer mais sinceridade para a conversa. Né? Vamos colocar a sinceridade na mesa. E aí todo mundo vai sair bem. Sara, uma nota final para essa conversa rápida, porém tão prazerosa e profunda. Você tem? Tenho. Eu sempre digo para as pessoas, né? O maior aprendizado das maratonas para mim é que eu aprendi a fazer a minha corrida. A minha corrida é o melhor que eu posso fazer. E eu parei de me comparar com os outros. Porque nós somos diferentes, as nossas forças são diferentes e os nossos momentos são diferentes. Pós-câncer, eu corri uma maratona em 8 horas, mas eu já fui sub-5 em maratonas. Tá. Né? Então, eu faço o melhor que eu posso a todo momento. Então, se você ouviu esse podcast até aqui, faça o seu melhor, a sua corrida. Porque cada um de nós tem o nosso momento e viva o seu. Que legal. Muito obrigado por essa conversa. Ficamos por aqui, então. Até os próximos episódios. Nos siga nas redes. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.